Louvado seja Deus, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida neste domingo, neste final de domingo frio, que nós sabemos que a temperatura caiu em devidas áreas do Brasil, mas nós estamos aqui, o nosso momento de reflexão, para poder trazer para você um pouco de alerta, um pouco de aconchego, de tudo aquilo que Deus quer falar ao meu coração, ao teu coração, para a semana que começa. Muitas vezes nós ficamos apreensivos, porque toda segunda-feira nos traz, muitas vezes, situações que nós temos que tomar decisões, nós temos que investir, fazer relatório. E como eu sempre falo, num grupo que eu tenho, que é o melhor dia da semana para nós tomarmos as providências para os dias que se seguem. Então, é o melhor dia da semana, mas parece que há um marco, né, na vida de toda pessoa, que quando vai dando as últimas horas do domingo, parece que aquilo que era de conforto, aquilo que era aconchegante, começa a virar um temor, começa a virar algo que está te aprisionando, para que você não pense, para que você fique ansioso, ansiosa, para não conseguir refletir para o outro dia que vai acontecer. Muitas vezes essa ansiedade, ela nos trava, ela nos tranca, e dentro dessa ansiedade vem as causas que atrapalham todo o nosso corpo, as nossas decisões, a nossa alegria, tudo aquilo que muitas vezes nos trazem até situações de saúde. Por quê? Porque nós estamos mexendo com o emocional daquilo que nem aconteceu. É como que se fosse assim, virar a chave. Amanhã é segunda-feira, é dia de pagar, de resolver, amanhã é o melhor dia da semana. A palavra de Deus fala que em todas as etapas, todos os tempos, todas as épocas, tudo aquilo que é inverno, verão, primavera, Deus tem controle de todas as coisas. Mas o medo que está incorporado no ser humano, parece que traz para ele esse peso, que quando vai chegando por volta das 9h30, 10 horas da noite, começa a vir aquela sensação, sabe, de não tranquilidade, mas uma sensação de que eu tenho que fazer, eu tenho que resolver, porque nem chegou o outro dia e você já está sofrendo precipitadamente. E hoje eu quero falar sobre esse sistema que nos aflige. E eu quero ler aqui em 1 Reis 17, algo que aconteceu com um grande profeta de Deus, um homem que nos deixou como exemplo de vida, de obediência. Ele estava enfrentando aqui uma situação terrível, quando o rei Acabe, ele fez ali uma união com Jezabel, trazendo os balaíns, trazendo tudo aquilo que era, sabe, desonroso para o reino, e ele fazia questão de se mostrar, desafiar, e com isso ele ia sofrer muito. Ele foi desafiado de várias formas, de várias maneiras, mas para tudo tem uma consequência. E Deus, olhando toda essa situação, porque Deus está olhando a sua situação, Ele está vendo a condição que hoje você está preocupado com o amanhã. E o amanhã não te pertence. O amanhã pertence a Deus. O amanhã é como se fosse algo que você não consegue pôr a mão ainda. Porque nós temos um percurso ainda a percorrer. Porque o hoje nós temos que temos que ter a capacidade, me perdoe, de fazer tudo aquilo que está ao teu alcance, porque a palavra fala que tudo que te vier à mão, faça, porque o Senhor nos dará estratégia, força, vigor, para nós fazermos. Mas no decorrer da noite, o amanhã não te pertence, pertence a Deus. Quando ele fala assim,
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele está dizendo, a tua preocupação pode até o decorrer da noite, mas a resposta virá de manhã. Mas como, pastora? Como que isso acontece quando você crê? Quando você coloca em prática tudo aquilo que Deus estabeleceu na tua vida para você vencer. E não foi diferentemente aqui, porque o reinado de Acabe com Jezabel foi uma destruição. Foi uma sensação de descida ladeira abaixo. E nessa época, no qual levantaram-se tantos altares a Baal e tantas coisas, o Senhor aqui no 17, 1 Reis 17, 1, está dizendo assim: então Elias, o Testiba, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Olha aí vem o primeiro parâmetro. Cujo vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face. Face de quem? De Deus. Eu estou. Nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Ele não falou que foi a palavra de Deus, foi a palavra dele. Ele deu o recado e foi embora. Mas aonde Elias estava? Ele estava na presença de quem? De Deus. Ele estava face a face com Deus. E quando ele falou isso para o rei Acabe, logicamente ele desafiou todas as regras que tinha naquele tempo. Porque afinal de contas, quem mandava era Jezabel. E Acabe era manipulado por ela. E Deus, conhecendo o seu profeta, conhecendo o seu deitar, o seu levantar, disse assim, olha o que fala no 2, veio a palavra do Senhor dizendo a mim, retira-te daqui e vai para o outro lado, oriental, esconde-te junto à torrente do Querite, na fronteira do Jordão, beberás da torrente que eu ordenei aos corvos, que ali eles se sustente. E olha o que o profeta fez. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou e habitou ao lado da torrente. Agora, eu te pergunto, quando ele deu aquela palavra, você acha que ele falou simplesmente por ele próprio, embora ele tenha falado ali para o rei, segundo a minha palavra? Mas ele estava sob orientação de quem? De Deus. A indignação dele era muito grande, porque afinal de contas, ali a nação de Deus estava se tornando uma nação totalmente pervertida. E Elias sofria com isso. E nós que conhecemos aquilo que é certo, a gente fica indignado quando nós queremos ver as coisas consertadas e nós não podemos fazer nada. Simplesmente Deus nos usa como profeta. E hoje eu quero ser profeta na tua vida. E quando esta palavra veio de manhã para mim, de uma forma tão maravilhosa, eu pude analisar os desafios para um homem e para uma mulher de Deus. Olha que situação, ele foi por uma torrente, um rio que passava. E lá diz assim, retirou-se e habitou junto à torrente. E sabe o que acontecia? Os corvos, aqui no 6, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e ele bebia da torrente. Imagina o poder de Deus. Os corvos, você sabe que o corvo é um dos pássaros não muito bem visto, porque ele come coisas desagradáveis, como outros pássaros também, que eu não vou entrar agora em detalhes, mas ele recebeu a ordem e ele não ficou especulando Deus, mas Senhor, que água que eu vou beber? É água de quê? De que entregadora? Essa água é natural ou vem de um rio? Da onde? Ela nasce da fonte ou é corrente? Como que pode, Senhor, um corvo trazer pão e carne?
Quantas vezes eu e você fazemos isso? Quantas vezes você tem um sonho, uma visão, um sentimento forte, principalmente para aquele que crê na palavra. E você também que muitas vezes não crê. Quantas vezes Deus já falou com você no trânsito, no meio de uma situação, no meio de uma enfermidade na família, você já sentiu algo diferente e falou, nossa, que coisa estranha, eu senti algo forte que falou comigo. Esse algo forte é Deus. Esse algo forte é o Espírito Santo de Deus mostrando para você que você não está sozinho. E nesse contexto aqui, ele não discutiu com Deus, ele foi, obedeceu, tomava da torrente, comia o pão, comia a carne, e eu tenho certeza que ele se alegrava. E a palavra fala que ele ficou ali por alguns dias, porque diz assim, mas passado dias, a torrente secou porque não chovia já há algum tempo. Lembra que ele profetizou lá para Acabe? Que tão certo, segundo a minha palavra, alguns anos não choveria. E isso atingiu também ali, aonde ele estava. E neste mesmo tempo que a torrente ali praticamente secou, veio a palavra do Senhor para ele novamente. Olha só, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, quer dizer, levanta, vamos. Ô, Elias, levanta. Deus está falando para mim e para você, levanta. Levanta desta cama, levanta desta zona de conforto, levanta desse sofá, vai em busca, ó, tá gostoso aí? O corvinho traz a carne, traz o pão, a torrente, a aguinha fresquinha da nascente, mas eu tenho coisa maior para você, eu tenho coisas grandes para você. E ele teve que ouvir, ele teve que obedecer. E ele fez o quê? Ele saiu em destino daquilo que Deus estava lhe ordenando. E disse assim, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali. Veja bem, ele recebeu primeiro a palavra para ficar lá, segundo a fronteira do Jordão, do lado de um ribeiro. Agora ele recebe outra ordem, que era para ele levantar, se dispor, quer dizer, se conjecture e vá. Quantas vezes Deus fala conosco? Faça isso, Marina. E eu fico, ai Senhor, ai, será? Será que essa é a tua vontade? Ai Senhor, será que vai dar certo? E nós ficamos nos serás, nos pontos de exclamação, de interrogação, ponto e vírgula, e Deus não quer saber de ponto nenhum. Quando Ele manda, Ele ordena, nós obedecemos. E ele levantou e foi. E ele deu uma ordem para Elias, demora-te ali. E veja bem, onde ordenei a uma viúva que te dê comida. Então, vamos analisar agora um pouco toda essa situação. Ele ia a Sarepta, ele achou o quê? Vou chegar lá, vou ter alguém que vai me dar tudo que eu estou precisando. Dentro da conjectura dele, ele poderia pensar isso. Mas olha o que a palavra diz. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e disse, traze-me, peço uma vasilha de água para beber. Veja bem, ele estava com sede, porque afinal de contas, a fonte lá tinha secado. E ela obedeceu. Ela não retrucou. Ela foi e obedeceu. Diz assim no 11, indo ela buscá-la, chamou, ele disse, traz-me também, depois que ela trouxe a água, traz-me também um bocado de pão da tua mão. Veja só, ele estava com fome. Agora vem a versão. O Senhor ordenou para ele que ele demorasse ali. E ele pede água, porque como Deus falou com ele, eis que eu ordenei a uma mulher viúva para cuidar de ti. Vai vendo? Olha a resposta da mulher. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, nada tenho cozido. Bom, até aí você recebe uma visita,
Muitas vezes você não tem, mas você tem as condições dentro do armário para fazer. É fato. E todos nós aguardamos, ajudamos e tudo mais. E muitas vezes até a facilidade de ir buscar no lugar mais próximo. Mas aqui o caso era desastroso. E Elias tinha saído de um caso desastroso também. Porque afinal de contas, ele comia as 2 vezes no dia que os corvos lhe traziam carne e pão. E acabou. E ele tomava da torrente a água. E de repente tudo Deus fala, cessou. Não tem mais corvo e não tem mais água. Mas vai até uma viúva. Eu ordenei ela para te dar. Olha a resposta dela. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Que vês aqui. Apanhei 2 cavacos de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, para nós comermos e depois morreremos. Para tudo. Deus falou com ele, vai a Sarepta, que eu ordenei a uma viúva para cuidar de você. Ele foi. Ele chega lá, ele pede água. E juntamente, depois de beber a água, ele pede um bocado de pão, porque ele estava com fome. E a mulher responde isso. Senhor, como vive, tão certo como vive o Senhor, eu não tenho. Quando ele chegou em Sarepta, ela estava pegando os cavacos de lenha para poder fazer esse pão para comer, porque afinal de contas ela não tinha condições. Agora eu te pergunto, um profeta que profetizou que não ia chover, que depois aqui no 18, Deus manda ele ir até Acabe, que eu não vou entrar nessa questão, para ele falar para Acabe que desse, como determinou o Senhor, depois de todo esse tempo, quase 3 anos, o Senhor deu a ordem que iria chover novamente. Então, analisa. Um homem que tinha autoridade na palavra. Ele falou que não ia chover, segundo a palavra dele, Deus sustentou. Deus assinou embaixo. Chega numa casa onde não tem nada para comer. O que você faria? Tenho certeza que essa palavra está falando com você. Talvez você iria ficar revoltado. Oh Deus, que negócio é esse? Primeiro o corvo me trata, que é um pássaro não muito bem visto, né? Dentre todos os pássaros, a linhagem de pássaro, escolheram o corvo para cuidar de mim. Ele já começou os lamentos, né? Agora, nessa caminhada, eu chego aqui em Sarepta e a viúva diz que não tem nada para me dar para comer, que ela vai comer um bocado e vai morrer. Ele tinha esse direito ou não tinha? Tinha. Mas em quem ele estava confiando? Veja bem, quando Deus falou com ele, Deus falou, eu ordenei a uma viúva que cuidasse de você. E você fique ali muito tempo. Isso ressoava aos ouvidos de Elias. E é isso que eu quero entrar. É aí que eu quero entrar para trazer para você o que nós estamos vivendo hoje. E esse fato que eu estou comparando que aconteceu tantos anos atrás. Veja bem. Em quem ele confiava? Quando ele disse para Acabe, debaixo da minha palavra não choverás, porque eu estou na presença e na face do meu Deus, ele sabia o que ele estava falando. E muitas vezes nós falamos determinadas coisas sem pensar, sem estar na presença de Deus, sem a gente se consagrar, sem a gente perguntar para Deus, meramente perguntar a Deus, é essa a tua vontade para a minha vida? É esse o meu fim? É esse o ministério que o Senhor quer para mim? É essa a família que o Senhor estabeleceu? É esse o projeto que o Senhor tem para a minha empresa, para a minha igreja, para os membros da minha igreja? Quais são, Pai, as tuas vontades? Porque aqui o teu servo ouve que mediante a tua vontade eu farei. É isso que o Senhor queria ouvir e quer ouvir de mim e de você. Porque quando eu me deparo por situações que eu não tenho controle, que eu não tenho condições de tomar, posicionamento, a quem eu me recorro? Eu corro para os braços do Pai.
e espero nele, confio nele, clamo para ele, espero nele. O Espírito Santo vem, consola meu coração e fala para mim: aguarde, espera, eu sou contigo e farei o melhor. Como ele ouviu a voz do Senhor, que os corvos iriam cuidar dele. E ele fala dentro dessa, imagina dentro da cabeça de Elias, ele era um homem, vou te provar o que fala lá em Tiago. Ele era um homem igual a mim e a você. Quando estou falando homem, se refere a homem e mulher. Porque quando a palavra de Deus se refere a homem, também é para as mulheres. Embora as mulheres naquela época não tinham o desempenho, eram livres como nós somos hoje para muitas vezes ir, vir, decidir e tudo mais. Mas Deus ali estava trazendo para ele uma razão para ele raciocinar. Se Deus falou que essa mulher iria cuidar de mim, alguma coisa aqui vai ter que acontecer. Mas o que nós fazemos no meio de toda essa situação? A gente começa a lamentar, resmungar, mas Deus, olha a casa, ela não tem o que comer, como que eu vou ficar aqui? O Senhor mandou eu demorar aqui. Mas o que o Senhor está querendo? Qual é as suas intenções? E você começa na justificativa, na murmuração, no lamento, no mimimi, e com isso, ó, tua bênção, ó, vaza. Mas olha o que ele respondeu para esta mulher. Ele falou assim: então Elias disse, olha que palavra, não temais, vai e faz o que dissesse, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno. Olha a humildade do profeta. E traze-me aqui fora, depois farás para ti mesma e para o teu filho. Olha agora a palavra que ele falou. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não faltará, não acabará, e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E foram muito tempo. E o que ela fez? Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou. Sabe por quê? Porque segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Eu quero te dizer, para ele ter essa decisão, ele teve que voltar dias atrás, quando Deus falou: levanta-te, se disponha, vá até Sarepta, lá eu ordenei para uma mulher cuidar de você. Ele não perguntou para Deus se era mansão, se era sítio, se era chácara, se era apartamento, se tinha carro, moto. Ele não perguntou, ele obedeceu. E quantas vezes nós recebemos uma palavra de Deus e a gente fica aqui contingente com Deus. Ah, mas e lá vai ter isso? Mas se não der certo? E se não for? E se o Senhor está mandando e eu não conseguir? Começa, sabe, partilhar, começa já a trincar, começa a colocar as dúvidas em andamento. E quando você faz isso, você alimenta o inimigo nosso. Porque quando entra dúvida, sabe o que acontece? Os anjos se afastam e os demônios se achegam para roubar a tua bênção. Você fica distraído com as perguntas e esquece daquilo que te foi ordenado. Mas aqui, essa mulher, ela não titubeou em nada. Ela não se esmerou se era 2 cravetos, se era pouca farinha. Ela obedeceu a ordem. Porque quando ela disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus, é o Deus do profeta. O profeta que servia esse Deus. Que Deus você serve? Aonde está a tua fé? Em que Deus está a tua fé? Você veja, quando Elias respondeu para ela: não temais, vai e faz o bolo. Olha a humildade dele, faz um bolo pequenininho para mim e depois faz o outro para ti e teu filho.
E ela foi e fez. E eu vou colocar aqui essa passagem, eu vou colocar aqui como a representação de Elias, como fosse Deus. Na representação, quando ele falou, faz primeiro para mim. E eu vou abrir agora um entre parênteses. Nós damos as sobras para Deus. Nós damos as nossas orações de restos para Deus. Nós queremos primeiro para depois pedir. Nós nos justificamos, não dando chance nem para Deus cumprir aquilo que Ele prometeu. Nós desafiamos Deus. Nós falamos para Ele, o senhor não está vendo? Nós colocamos Deus em xeque. Mas quando nós temos o temor de Deus, você rasga tudo isso e você coloca o principal, que é estar dentro da vontade dEle, dentro do querer dEle, dentro daquilo que foi estabelecido por Ele. E quando isso acontece, as barreiras caem, sabe, os grilhões quebram, sabe, essa prisão que você está há anos vivenciando, essa luta, eu comecei essa live falando desse desespero. Nossa, hoje é domingo, ai, tá chegando meia-noite, poxa, amanhã é segunda-feira, amanhã eu tenho que pagar, amanhã eu tenho que fazer, amanhã eu tenho que isso, tenho que aquilo. Você é um só, você é humano. Ó, uma fração de minutos, ó, tu parte daqui. Você não vai levar nada. E dentro desse contexto, quando nós recebemos uma luz de Deus, uma intuição de Deus, um mover de Deus na nossa vida, quando nós obedecemos a palavra, essa mulher não conhecia Elias, mas ela falou, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Pelo Deus de Elias, ela fez. Nós que conhecemos, se você está vivo até o dia de hoje, quantos milagres aconteceram na tua vida? Quantas coisas aconteceram na tua vida até o dia de hoje? O que você teria para dizer para Deus? Qual seria a sua frase de gratidão para Deus? Aquela enfermidade da família? Aquele emprego que chegou? O carro que você conseguiu? As condições daquilo que você muitas vezes achou que teria e não teve? Mas Deus te honrou? Por quê? Porque Ele é Deus. E esta viúva, ela não olhou para a situação dela. Ela poderia muito bem ter retrucado, sabe, com esse profeta. Ela poderia muito bem ter dito para esse profeta, mas eu não tenho. Se você serve a Deus, por que você não pede para Ele? Ela poderia ter feito isso. Mas Deus já tinha preparado tudo. Então, meu amigo, minha irmã, meu irmão, pare de resmungar daquilo que Deus tem colocado na tua vida. Se você está passando, porque alguma coisa Ele tem que te ensinar. Se as lutas estão te afligindo, porque você vai ter que passar. Nem tudo é flores. Jesus veio a esse mundo e Ele não viveu andando em iate, comendo em pizzaria. Ele viveu entre os pobres, curando, pregando a palavra. Ele não murmurou, não lamentou, não reclamou, por mais que ele fosse indignado na terra, maltratado. Ele não foi inserido no meio das pessoas de bens, ele foi desafiado. Por quê? Porque Deus, naquele momento, sabe, naquele momento que ele estava ali, ele estava trazendo uma condição de reino. E quando Deus traz reino, nós não temos com que brigar, nós não temos com que lutar, nós temos que esperar o que Deus tem de melhor para nós. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração nesta noite, grandemente. Ele vai falar ao teu coração, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, e Ele faz acontecer. Aquela viúva, aconteceu para ela, aconteceu com ela. E ela não retrucou, ela simplesmente acreditou. Então pare de reclamar.
Deus te deu para você algo especial. Ele faz com você o que ele acha que tem que ser feito. Ele é Deus. E quando nós sabemos que ele é Deus, por que nós retrucamos? Deu um pane aqui no som aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Voltou. Então pare, não reclame mais. Confie e faça. Faça o que você tem de melhor. Aquela viúva, ela só tinha aqueles cravetinhos. Ela só tinha um filho. E ela poderia ter se injuriado, ter falado para o profeta: não fica aqui, vai embora. Mas ela acatou. E quando ele disse: faz para mim, eu admiro a humildade de Elias. Ele fala: faz um bocado, um bolo pequeno para mim. Um bolo pequeno. Ele não pediu, ele poderia ter pedido. Ele não falou lá para o rei Acabe: mediante a minha palavra não vai chover? Como eu estou na presença deste Deus, eu estou dizendo: mediante a minha palavra não vai chover, rei. E não choveu. Deus assinou embaixo. Ele não poderia ter falado para a viúva: escuta, Deus me mandou aqui, eu quero tudo que você tem aí. Mas olha a humildade desse homem. Olha, ele falar para a viúva assim: faz para mim um bocadinho. O que você tem, faz para mim e eu vou comer. Olha que coisa linda, maravilhosa. Porque ele mostrou humildade para a mulher. E ela fez. E o que aconteceu? A palavra que veio para ela, veio uma palavra dizendo o quê? Que não faltaria. Não iria faltar a farinha da botija, nem o azeite, não iria faltar nada para comer. Todo o tempo que ele estava ali. E Deus deu uma ordem para ele: demora-te ali. Então eu quero nesta noite te dizer: não reclame mais. Faça o que você tiver que fazer, faça. Mostre para as pessoas que você tem capacidade de vencer, que você sabe fazer. E que Deus tem o melhor para você. E Ele vai fazer, se você crê. Então, reflita um pouco. Reflita e acredite que Deus nunca dá resto. Nós damos o resto para Ele, mas Ele nunca dá resto para nós. Ele sempre faz coisas novas acontecerem. Ele sempre nos traz para junto dele. Ele nos atrai para nós estarmos perto dele. E nesta noite eu quero trazer essa reflexão para que você entenda o que o Senhor está fazendo comigo e com você. Porque quando ele disse: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, você não passará mais por calamidade. Eu estou falando, eu, pastora Marina, estou falando para você. Quando você colocar tudo na linhagem, tudo no relacionamento, tudo no mesmo nível que Deus quer que você esteja, que você ande, sabe o que vai acontecer? Você vai receber as bênçãos. Você vai receber tudo aquilo que é promessa. Você tem promessa na tua vida. Não acabou, não. Não é por aí, não. Não é dentro dessa lamúria, não é dentro desse lamento, dessa justificativa todos os dias, mas não sei por quê, porque é isso, por aquilo. Elias aqui, 2 ângulos. Elias obedeceu, mandou o recado para Acabe. O Senhor falou: sai daqui, ele saiu. Eu vou mandar você ser tratado pelos corvos. Recebeu os corvos lá, foi tratado. O Senhor mandou novamente: se dispõe, vai até Sarepta. Chega lá, uma viúva vai te cuidar. Ele foi debaixo da orientação de Deus. Ele não ficou especulando. E quantas vezes Deus fala: não faça isso, mas faça assim. Deus, mas e se não der certo? Você não tem que discutir com Deus. Você tem que obedecer a Deus. E eu vou te provar isso agora, lendo uma palavra aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Olha o que Tiago, analisando todos os profetas, analisando a palavra de Deus, ele estava trazendo a experiência
para aquelas pessoas onde ele estava testificando, ele trouxe. Olha o que ele falou sobre o profeta Elias. No 5:17. Elias era homem semelhante a nós. O que ele estava falando aqui? Que Elias era quem? Era igual a quem? A mim e a você. E olha o que ele fala mais. Sujeito aos mesmos sentimentos. O que ele estava dizendo? Passava frio, passava fome, tinha vontade. Aos mesmos sentimentos. Foi traído por amigos, por reis. E olha o que ele fala mais. Mas ele orou com instância. Sabe o que é instância? Determinação, longanimidade, perseverança, fé e esperança. Então, se você quer ser um vencedor na tua vida, na tua empresa, naquilo que te diz respeito, você tem que ter aqui, olha, oração, instância, ser uma pessoa constante e não como areia, como a onda do mar que vai e volta. Como muitos, um dia tá lá em cima, tá legal, tá sorrindo, outro dia tá lá embaixo, tá detestando tudo. Outro dia tá no meio. Ah, não sei nem porque eu tô vivo. E Deus não suporta lamentações nem murmurações. E olha mais. E ele falou, ele orou para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. 3 anos e 6 meses. Esse foi o tempo que ele ficou lá com a viúva. E vou te dizer, e ele orou de novo. Os céus deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Então, o que eu quero dizer com esta palavra? Elias era um homem igual a mim, igual a você. Isso tudo está ao meu alcance, está ao teu alcance. Então, quando você começar a pensar, o que eu vou fazer amanhã, segunda-feira, o que eu faço com os boletos, o que eu faço com meu filho, o que eu faço com meu marido, o que eu faço com a minha empresa, eu não sei mais o que fazer. Quando você se vê nesse desespero que vai te trazer para você uma carência de ouvir o que você não precisa, porque eu vou te dizer uma coisa, quando nós estamos aflitos, todo inferno vem te falar no teu ouvido. E conselhos que você não precisa ouvir, palavras que você não precisa ouvir, chegarão a teus ouvidos. Porque aquilo que está ruim vai ficar muito pior. Quando nós estamos desapercebidos, quando nós estamos distraídos com tanta coisa, isso daqui tem sido morte para as famílias. Eu uso isso daqui como instrumento de trabalho. E tenho que vigiar para não me distrair. Mas isso daqui tem roubado famílias. Hoje eu ouvi um padre que me mandaram para mim uma dinâmica de um padre dizendo que isso daqui matou telefone, matou máquina fotográfica, matou comunicação, matou correio, matou tudo e cada dia está matando e está matando hoje famílias. Porque nós vivemos mais tempo com isso daqui na mão do que propriamente com os nossos familiares. Quando tudo isso se achegar a você, você tem que lembrar que tem um Deus no céu que rege a terra. Que rege tudo. Os profetas estão sendo avisados. Os sinais estão vindo para a terra. Ou você acha que tudo que está acontecendo no mundo está acontecendo porque um quer, não vou aqui colocar país, um quer mais do que o outro. Porque a ganância continua a mesma. Os balaíns continuam os mesmos. A idolatria se multiplicou. Nós estamos vendo que a nação que não teme a Deus, como que fica? Nós temos países aí como exemplo. Nós temos a palavra de Deus como exemplo. E aqui Elias estava dizendo para aquela mulher, assim diz o Senhor, não vai te faltar, porque aonde há obediência, há soberania de Deus, e você não precisa de dinheiro. Você precisa de bem-aventurança. Sabe o que é bem-aventurança? Ela tem que te alcançar. Com a bem-aventurança vem alegria, saúde, dinheiro, condições. Sabe, porque tudo que Deus, na palavra em Salmos diz assim, eu, dos altos céus, o Todo-Poderoso, olho para os meus filhos da terra e me regalo de alegria quando eu vejo eles vencendo. Então para de julgar Deus, para de jogar tudo nas costas de Deus. Ele te ama, te capacitou com ideia suficiente para você vencer na segunda, na terça, na quarta. Faça da segunda-feira, não um dia marcante, mas um dia de bênção, onde você vai levantar de manhã e falar, segunda-feira, dia de eu tomar as decisões, dia de eu resolver todos os meus problemas. Faz uma lista.
Não se acovarde. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer por você. Aquilo que você não consegue resolver, Ele vai mandar os anjos. Porque no Salmo 104 ele diz, eu dou ordem aos meus anjos poderosos para te guardar e te livrar. Ele vai te livrar. Ele vai usar pessoas, sabe, preparada para Ele, por Ele, para te abençoar, para te guardar, para te dar para você a condição de você vencer o dia. Não só amanhã, mas todos os dias da tua vida. Porque nós não passamos de uma linha que vai se arrebentar a qualquer momento. E o que você vai apresentar para Deus? Nós vivemos nesse mundo como se nós fôssemos desgarrados, como as ovelhas desgarradas. Triste aquele que se sente assim, porque todos nós teremos que prestar conta daquilo que nós ouvimos e não fazemos, daquilo que podemos fazer e ficamos quietos, calados, e o que era para fazer não fazemos, e quando deveríamos fazer, retrucamos, falamos, lamentamos e murmuramos. E aqui o profeta Tiago, o apóstolo Tiago, não o profeta, o apóstolo Tiago, ele estava dizendo, Elias era homem semelhante a nós. Sabe qual é a diferença? Quem busca e quem não busca. Que você nesta noite, você meu amigo, você que não conhece a palavra, você que está preso a situações, talvez a sua empresa está por um fio, talvez o seu casamento já passou da hora, já era para ter terminado. Essas aparências que enganam muitas vezes. Muitas vezes você mantém uma máscara. Deus está dizendo nesta noite para você, tem solução para a tua vida. Quando você deixar de viver a mesmice, de viver a mentira, de viver aquilo que não é realmente a vida que Deus separou para você. Porque Deus não escolheu que você vivesse isso. Como Ele não escolheu para Acabe, que não obedeceu à ordem de Deus, porque o profeta depois voltou até o rei Acabe e fala, assim diz o Senhor, que agora vai vir chuva pela terra, porque Ele está mandando vir chuva. Então, quando nós obedecemos Deus, não há consequências. E se houver lutas, porque eu tenho falado para todas as pessoas que eu aconselho, as nossas lutas cotidianas fazem parte do nosso crescimento. Então pare de olhar a luta como impedimento para você vencer. Olha a luta, que é o momento de projetar você para você ser mais do que vitorioso. O sofrimento faz você ter crescimento. Não fique pensando que na zoninha de conforto você vai chegar a algum lugar. Todos nós temos que passar. Todos nós temos que ir. A palavra de Deus fala lá, não lembro se é no Salmo 66, está dizendo, quando veio a palavra para Davi, que o ferreiro afiava as espadas ferro com ferro. E essa palavra foi dita para Davi. Por quê? Porque ele havia sido escolhido para ser rei. E ele teria que passar por muitas situações aonde ele teria que passar por uma condição de ser amolado ali. Isso não é diferentemente para mim, não é diferentemente para você. Porque aqui o profeta, o apóstolo Tiago estava dizendo, ele era um homem que orava com os mesmos sentimentos, mas ele tinha uma condição, uma constância. Sabe o que é isso? Ele era pessoa constante, fiel, ele confiava, ele esperava. E a palavra fala que aqueles que esperam, Isaías 40, aquele que espera no Senhor alcança. Então, que você possa tomar esta palavra, sabe, como um arrimo hoje. Nesse final de noite, nós estamos quase chegando no final do mês de agosto. Olha, nós estamos praticamente já chegando no final do ano. Quantas coisas acontecendo e quantas coisas ainda vão acontecer. Mas Deus não será envergonhado. Ele não deixa se escarnecer, nem na tua vida e nem o nome dele. Sabe por quê? Porque aquele que acredita no Senhor, esse será guardado, será livre de todo o mal. Então creia, comece a ser grato. Quando nós somos gratos, as bênçãos chegam. Quando nós somos gratos, tudo aquilo que parecia que estava nos prendendo, vai começar a ser liberado. Porque a atmosfera de Deus, quando chega, muda. Como diz a palavra, né? Que a palavra dele excede qualquer entendimento. A pessoa mais culta, mais sábia, fica como um tolo. Porque a palavra de Deus
excede qualquer entendimento humano. Então creia, acredite, ore, fale com Ele e seja abençoado. Eu quero orar, agradecer por esta oportunidade de domingo, de estar com você na tua casa, meu amigo, meu irmão, minha amiga. E se você puder, entra lá no YouTube, entra lá, se inscreva lá, dê um like para mim, para que o YouTube reconheça que esta palavra é de edificação, é de ajuda. E eu tenho certeza que você receberá todas as notificações quando nós estivermos fazendo esse momento de reflexão, um momento onde eu tenho aprendido muito e tenho ensinado a muitas pessoas. E espero que você seja essa pessoa abençoada por Deus. Senhor, eu entrego cada vida, cada pessoa que esteve comigo, que adentrou aqui e aonde esta live vai passar. Que o Senhor fale, que o Senhor mude, que o Senhor traga da mesma forma que houve obediência na vida de Elias, na vida daquela viúva, Pai, que não contestou nada, não tendo nada, tirou tudo dela para oferecer para o profeta. E o Senhor trouxe para ela uma quantidade imensa. Que possamos ser e ter esta humildade, Senhor, de dar sempre para o Senhor o melhor. Não sobras, nem resto, Pai, mas o melhor. É o que eu te peço nesta noite, curando, tirando toda a dor, toda a tristeza, toda a angústia de cada vida por onde este vídeo passar, Pai. É no nome do teu Filho que eu peço e é no nome dele que eu agradeço. E que o amado Espírito Santo de Deus possa, Senhor, acalentar cada vida. É o que eu te peço, já te agradecendo. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale com você a cada momento, a cada dia, e que você possa ser mais do que vitorioso, que você possa deixar teu testemunho lá para mim, que você escreva lá. Eu estava lá vendo a tua live lá e eu fui abençoado. Deixe teu testemunho, vai servir para que outros não se preocupem mais, que segunda-feira é o pior dia, que nós, como vamos fazer? Não, tudo tem um tempo certo para acontecer e quem está no controle é poderoso para fazer. Que você fique nesta noite, debaixo desta graça. Shalom Adonai.